Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. Tá? É terceira série, é ensino médio, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Pois muito bem, terceira série, que eu já falei, a mais importante das séries, né, do ensino médio, que é a reta final. Estamos nos preparando aí para o Enem, não é verdade? Então nós vamos ter aqui professor Jurandir Soares, a disciplina é Química, e hoje nós vamos ver um assunto muito recorrente nas provas do Enem. Nós vamos falar das transformações químicas, dos fenômenos químicos, fenômenos físicos também, tá? Coisas do cotidiano. O Enem se preocupa muito com essa ideia do cotidiano, tá? E aí nós vamos trabalhar junto com vocês. E nós já estamos no dia 10 de agosto de 2022. 10 de agosto de 2022. Então, pessoal, sempre como é de praxe a nossa aula, nós colocamos o nosso roteiro de aula. E qual vai ser o nosso roteiro de aula? Olha aí. Aí está. Nós vamos falar sobre as transformações químicas. Transformações químicas. Dentro das transformações químicas, lógico, nós vamos falar dos fenômenos físicos e dos fenômenos químicos. Dos fenômenos físicos e dos fenômenos químicos, certo? Certo? Então, olha só. E o objetivo da nossa aula de hoje? Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Relacionar as transformações físicas e químicas às mudanças que ocorrem no ambiente, inclusive nos organismos. Reconhecer as evidências de transformações químicas por meio das mudanças das propriedades dos materiais. Esse é um tópico importante. E vamos também analisar as propriedades, analisar as principais transformações físicas e químicas, tá? Então vamos mostrar primeiro aí essa introdução do assunto para que você possa entender. E faremos com certeza também muitas questões, teremos muitas questões aí para serem feitas aí hoje, tá bem? Vamos lá então, olha só. A primeira parte do assunto você tem aqui sobre as transformações. Vamos falar da primeira das transformações físicas. Ó, quando alteramos o tamanho ou a forma do material, ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em outro. Olhando microscopicamente, percebemos que os átomos, íons ou moléculas passam por uma agitação ou reordenação, né? Mas eles não são alterados. O que ele está dizendo isso? Ó? Nas transformações físicas, pessoal, não há formação de novas substâncias. Continua a mesma substância, só que em fases diferentes. Tá? O fato de você, por exemplo, derreter o gelo, continua a mesma água. Então seria uma transformação física. O que vai mudar é o estado físico da substância. Tá? Não é uma reação química. Nenhum fenômeno físico tem a ver com reação química. Nenhum fenômeno físico tem a ver com reação química. Isso é fato. Para isso, pessoal, nós vamos colocar assim para vocês, já que nós falamos isso aqui, ó, sobre a agitação das moléculas. Olha só, olha que legal esse slide, ó. No estado sólido, você percebe que no estado sólido existe uma pequena movimentação das moléculas. As moléculas estão bem próximas umas das outras. Porque no estado sólido, pessoal, a força de atração vai ser igual... a força de atração é maior do que a força de repulsão. Existe apenas um movimento vibratório das moléculas umas sobre as outras. Elas estão bem organizadas, né? Energia cinética baixa. A energia cinética no estado sólido é baixa. No estado líquido, já se nota uma ligeira movimentação das moléculas. Isso se deve por quê? Porque a força de atração é praticamente igual à força de repulsão. Nesse caso, existe uma média energia cinética aí. Porém, pessoal, no estado gasoso, a agitação das moléculas é frenética, né? Energia cinética elevadíssima, tá? Elevada energia cinética. Por quê? Porque no estado gasoso, a força de atração é menor do que a força de repulsão.
Então, se a força de repulsão é maior do que a de atração, as moléculas estão mais desorganizadas. Mas isso não se deve dizer que formou nova substância, não. Pode ver que agitou as moléculas, mas continua a mesma substância. Por isso, pessoal, que toda, sem exceção, toda mudança de estado físico que nós vamos conhecer, toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. Não há formação de novas substâncias, pois se não há formação de nova substância, lógico, não formou um fenômeno químico, e sim físico, tá bom? Então tá aí comparando aí os 3 estados sólidos. Vale ressaltar também que no estado sólido, tanto a forma quanto o volume são constantes, tá? Já no estado líquido, o volume é constante, mas a forma depende do recipiente em que esse líquido esteja, pessoal. O líquido assume a forma do recipiente. E no estado gasoso, como a bagunça das moléculas é total, essa bagunça ela é chamada de entropia, desordem. Então, tanto o volume quanto a forma, certo? São variáveis no estado gasoso, depende do recipiente. No estado líquido, a forma é variável, mas o volume é constante. No estado gasoso, tanto o volume quanto a forma são variáveis. Então, o volume de um gás é o volume do recipiente em que ele esteja contido, tá bom? Então, tá aí, observando. Por que nós estamos falando dessas mudanças de estado físico? Porque tem a ver com os fenômenos físicos, pessoal, fenômenos físicos. Por exemplo, aqui, ó, mais uma vez aqui, né? Já antecipando o que eu disse para vocês aí, ó, sobre as transformações físicas, né? Vamos só anotar aí essa parte que é importante, ó. No estado sólido, as partículas permanecem em posições fixas, pois isso, o volume e a forma são bem definidos. Então, no estado sólido, tanto a forma quanto o volume são fixos. No estado líquido, o que é que nós temos aí no estado líquido? Ó? As partículas se movimentam com mais liberdade, nós vimos agora há pouco. Ó. E por quê? Porque a força de atração é praticamente igual à força de repulsão, né? Por isso, ó, o líquido tem volume específico, o volume é fixo, mas a forma é variável, depende do recipiente em que esse líquido esteja, pessoal, tá? E no estado gasoso, as partículas se movimentam em todas as direções e com grande velocidade, ou seja, energia cinética altíssima. Possui uma elevada energia cinética. E no estado gasoso eu posso afirmar que tanto a forma quanto o volume são variáveis. Tanto a forma quanto o volume são variáveis. Portanto, aí, as mudanças de estado físico têm a ver com as transformações físicas. E nós vamos retratar isso aí até no dia a dia mesmo. Vamos colocar vários assuntos referentes ao nosso dia a dia. Beleza? Vamos colocar aí, por favor, vamos colocar 2 minutinhos aí para você fazer as anotações e ressalvas.
Então, pessoal, aí está, as transformações físicas, demonstrando aí justamente o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Para isso, eu coloquei aqui os conceitos iniciais de transformações físicas e transformações químicas. Por isso, nós vamos debater esses conceitos, né? E aplicar no dia a dia. Por exemplo, transformação física. Professor, eu posso chamar transformação física de fenômeno físico? Pode, certo? Olha, a transformação física, a matéria não perde suas propriedades elementares, ou seja, não forma nova substância, continua a mesma substância. Continua a mesma substância. Por exemplo, as mudanças de estado físico, ali você tem, por exemplo, o derretimento do gelo, a condensação, certa fusão, a ebulição, todas elas são fenômenos físicos. Agora, meus amigos, as transformações químicas, certo? A matéria altera a sua natureza, tá? Forma novas substâncias. Por exemplo, ali a queima da madeira. Toda queima é combustão. Toda combustão vai liberar CO2 mais água, né? Então forma nova substância, tá? Toda transformação química, pessoal, é sinônimo de reação química, certo? Eu vou até colocar aqui para ficar bem evidente, ó. Toda vez que falar em transformação química, tá? Associe a reação química. Toda transformação química é uma reação química. E toda reação química vai formar novas substâncias, né? Novas substâncias. Perfeito? Então tá aí. Transformação física não altera a natureza da matéria, tá? Não perde as suas propriedades. Ou seja, não forma novas substâncias. Basta você associar as mudanças de estado físico. Você, por exemplo, pegar uma bola de ferro e transformar numa barra de ferro, continua o mesmo ferro, mudou sua forma, então não formou nova substância. Então, nesse caso, é um fenômeno físico. Agora, você pegar uma substância e reagir com a outra, aí é uma transformação química, é uma reação química, certo? Tranquilo, pessoal? Vamos colocar para vocês aí também, né? 2 minutinhos aí para você fazer as anotações, que os conceitos são importantes. Ok, meus amigos? Então tá aí. Transformações físicas, a matéria não perde as suas propriedades. Já a transformação química altera a natureza da matéria, forma novas substâncias,
tá? Como a queima da madeira. Vamos lá. Aí eu coloquei um conceito mais direto de fenômeno físico, agora fenômeno químico, né? Fenômeno químico e depois a gente vai colocar de fenômeno físico, tá? O fenômeno químico, tá aí, a composição da matéria, certo? A composição da matéria é alterada, certo? Sua composição antes de ocorrer o fenômeno é totalmente diferente, tá? Então, basta aprender o seguinte: diz todo o conceito, eu só quero que você aprenda aí que o fenômeno químico forma novas substâncias, tá? Todo fenômeno químico é uma transformação química, é uma reação química. E toda reação química vai formar novas substâncias, certo? Pois se forma novas substâncias, certamente será uma transformação química. Tudo bem, pessoal? E nós vamos colocar agora várias situações em que representa um fenômeno químico. Mas só queria dizer para vocês que fenômeno químico, a composição da matéria é alterada. Por quê? Porque altera a natureza da matéria, forma novas substâncias, certo? Então, todo fenômeno químico forma novas substâncias. Perfeito? Então, toda reação química forma nova substância. Por isso que reação química e transformação química são sinônimos. São sinônimos. Perfeito? Vamos colocar aqui para vocês, ó. Exemplos de alguns fenômenos químicos, tá? Que acontecem aí no nosso dia a dia. Exemplos de alguns fenômenos químicos que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, produção do etanol. Etanol é um álcool a partir da cana-de-açúcar. É uma reação química, pessoal, que acontece, certo? Fermentação, né, do caldo de cana vai produzir o etanol. Transformação do vinho em vinagre. É uma reação química. Se você deixar uma garrafa de vinho aberta, ela vai azedar, vai virar vinagre. É uma transformação química, é a oxidação do vinho, pessoal. A oxidação do vinho produz vinagre. No vinho tem etanol, que é o álcool. A oxidação do álcool vai se transformar em vinagre, que é um ácido carboxílico. O ácido etanóico acético. Acético. Apodrecimento de uma fruta é uma reação química. Se você deixar, por exemplo, uma banana, ela é verde, ela vai escurecendo, né? Aqui o escurecimento da banana, por exemplo, é uma reação química. Tá? É uma mudança de cor que evidencia uma reação química. Amadurecimento de uma fruta. Não só amadurecimento, como apodrecimento, são reações químicas, pessoal. São várias reações químicas que estão ocorrendo ali. Cozimento de um ovo, com certeza é uma reação química, tá? Reação química. Formação da ferrugem em um portão de aço. É a oxidação do ferro. A ferrugem constitui a oxidação do ferro. E se é oxidação, é uma reação química. E se é uma reação química, naturalmente será um fenômeno químico. Comprimido efervescente adicionado à água. Se você colocar, por exemplo, um comprimido de vitamina C, né, em água, tá? Ali vai provocar uma efervescência. Essa efervescência é o indicativo de uma reação química. Então, ao colocar um comprimido efervescente em água e adicionar água, você está fazendo uma reação química. Pois se é uma reação química, certamente será um fenômeno químico. Aqui alguns exemplos, né? Que nós vamos colocar vários mesmo, até com imagens aqui, vamos colocar as reações químicas. Daí como é que ocorrem essas reações químicas? Tudo bem? Para isso vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, meus amigos, voltamos aí, mostrando aí os principais exemplos, né, de fenômenos, de fenômenos químicos. E nós vamos colocar agora para vocês, né, uma passagem interessante sobre esses exemplos, né? Aqui eu vou até grifar aqui para ficar melhor de você entender, tá? São exemplos de fenômenos químicos, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha aí, pessoal, o que eu disse para vocês, ó. Transformação química equivale à reação química. A decomposição de um fruto, por exemplo, né, é uma reação química. Decomposição de um fruto. A combustão, pessoal, toda queima, toda combustão, certo, representa uma reação química. Se falar em queimar, combustão, tá? A combustão completa, por exemplo, libera gás carbônico e água. A combustão incompleta libera monóxido de carbono e água. Alterações que atingem a estrutura da matéria. Por isso que eu coloquei lá no início que toda transformação química representa uma reação química, certo? Representa uma reação química. Daí nós temos o seguinte, ó. Olha aí, eu estou colocando algumas imagens para ficar melhor, né? Alguns exemplos aí de fenômenos químicos, ó. Ocorre quando se formam novas substâncias. Ocorre quando se formam novas substâncias. Não é verdade? Ó? Por exemplo, fogos de artifício. Nos fogos de artifício está ocorrendo uma reação química, porque é uma queima. Fruta apodrecida, tá aí, né? Um melão, acho que é um melão aí, né? Apodrecendo ali, ó, é uma reação química. Madeira queimando, também, queima da madeira. E a formação da ferrugem no ferro ali, o prego enferrujado. A formação da ferrugem é uma transformação química. Aí são exemplos, né, que acontecem no dia a dia aí, que estão ao nosso redor, que representam uma reação química. E toda reação química, na verdade, é um fenômeno químico. Perfeito, pessoal? O que é que nós temos mais aí, ó? Olha aí, ó, outra reação aí, ó. O açúcar sendo aquecido, sendo queimado. O nome disso aqui a gente pode chamar até assim, né? Caramelização do açúcar. Caramelização, ó, do açúcar. É uma reação química. É uma reação química. Pois se é uma reação química, é um fenômeno químico. Está aqui, ó, o açúcar no início, aí sendo aquecido e aquecido mais ainda. Tá? Esse melaço aqui ocorreu uma reação química. Tá? É a queima do açúcar, na verdade, toda queima do açúcar é um fenômeno químico, mais conhecido como caramelização do açúcar. Caramelização do açúcar. Vamos colocar outro exemplo? Agora os exemplos com imagem. Ó. Olha só aqui, ó. Dissolução de um comprimido efervescente em água, né? Se você colocar aqueles comprimidos de vitamina C na água, ali vai ser uma reação química, pessoal. E toda reação química é um fenômeno químico. Aí está formando novas substâncias, né? Formando, sim, novas substâncias. Perfeito? Então, dissolução de um comprimido efervescente em água é outro exemplo que envolve aí as reações químicas. Vamos colocar outro exemplo. Olha aí, esse aqui. Leite transformando em coalhada pela ação de micro-organismos, certo? Como é o nome dessa reação? Alguém sabe o nome dessa reação? O leite transformando em coalhada, né? Por ação de micro-organismos. O nome dessa reação, meus amigos, chama-se de fermentação, tá? O que ocorreu aqui, ó, foi uma fermentação. Fermentação láctea, né? Fermentação. E o conceito de fermentação é justamente essa, ó. É toda reação química catalisada por enzimas proveniente de micro-organismos, certo? Chama-se então de fermentação. Duas fermentações são importantes que você saiba, inclusive para o terceiro ano mesmo, para o Enem. É a fermentação da sacarose, tá? Quando falar em fermentação da sacarose, vai produzir o que? Etanol, um álcool.
E a outra é a fermentação da celulose. Fermentação da celulose vai produzir metano, gás metano. Tá? Então nós temos aí leite se transformando em coalhada, né? Pela ação de micro-organismo, tá? Através de enzimas, né? As enzimas que vão catalisar a reação e fazer com que a fermentação ocorra, tá? A fermentação láctea aí no caso, né? Perfeito? E quais são os dois exemplos que eu disse para vocês, que você tem que saber? Fermentação da sacarose produz etanol, não esqueça disso. Enquanto que a fermentação da celulose, tá? A fermentação da celulose vai produzir gás metano, CH4, tá? O CH4 é o metano, é o gás do lixo, né? Perfeito? É outro exemplo aí, então, de uma reação química, pois se é uma reação química, certamente será um fenômeno químico. Nós vamos falar um pouco, depois voltaremos para falar mais sobre fenômenos químicos, né? Mas vamos colocar aqui um pouco das transformações físicas também, tá? Que é que nós temos aí, ó. Nós já sabemos que na transformação física não há formação de novas substâncias. Não há formação de novas substâncias. Olha aí, ó. Quando transformações físicas ocorrem, a identidade química não muda. Muda o estado físico, né? Ou seja, não há rearranjo das ligações entre moléculas. Apenas mudança no estado do material em si. Olha o exemplo que ele dá aí, ó. Quando ferve a água. Ferver a água é ebulição. O vapor que se forma continua sendo água, na verdade, ó. Estava água no estado líquido e foi para água no estado de vapor. Então é uma transformação física, chamada inclusive de vaporização, né? E nós temos três tipos aí de vaporização. A evaporação, que é uma vaporização lenta, enquanto que a ebulição é uma vaporização rápida. E temos também a calefação, que é uma vaporização super rápida. É quando o líquido entra em contato com uma chapa superaquecida, né? Instantâneo, tá? Então tá aí, ó, a dica para vocês aí, ó. Todas, sem exceção, pessoal, todas as mudanças de estado físico também são transformações físicas. Então, toda transformação, mudança de estado físico constitui um fenômeno físico, porque não altera a natureza da matéria, né? Passar do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, a fusão, certamente será uma transformação física, tá? Transformar do líquido para o gasoso, que é uma vaporização, do gasoso para o líquido, que é uma condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido é solidificação. Todas essas mudanças aí correspondem ou constituem, tá? Transformações físicas. Constituem transformações físicas, beleza? Vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer umas anotações, por favor.
Ok, meus amigos? Então, as transformações físicas não alteram a natureza da matéria, não formam novas substâncias, pois se não forma novas substâncias, certamente é uma transformação física, tá? O ato de misturar vai ser físico, misturar é físico, reagir é que é químico, tá? Vamos lá então. E aqui nós temos, ó, para mostrar para vocês as mudanças de estado físico, não é verdade, ó? As mudanças de estado físico. Então você tem aí o gelo se derretendo, é uma fusão. Aí virou água no estado líquido, certo? E a água no estado líquido entrou em evaporação, né? No caso ali a luz solar evaporou a água, foi para vapor d'água. Então é uma chamada vaporização. Então esses são exemplos das mudanças de estado físico. Tá? Não forma nova substância, tanto faz ser gelo, água no estado líquido ou vapor d'água, é a mesma substância, pessoal. É a mesma substância, evidentemente é a mesma substância. Aí eu coloquei também aqui alguns exemplos, ó. Assim como eu coloquei exemplos de fenômenos químicos, nós temos aí exemplos de fenômenos físicos. Por exemplo, produção do suco do tomate, vai continuar o mesmo tomate, tá? Então não é uma transformação química, não. Essa outra aqui, ó, muita gente se engana com essa aqui, né? Ó. Produção da gasolina a partir do petróleo. Professor, mas formou gasolina é outra substância? Não, tá? O petróleo, pessoal, é uma mistura. Se o ato de misturar é um fenômeno físico, o ato de separar também. Todos, pessoal, todos os processos de separação de misturas, como filtração, decantação, aqueles processos todos, se o ato de separar vai ser físico. No caso aí do petróleo, é uma mistura, em que é submetida a uma destilação. Destilação, aquece o petróleo e vai sair gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante. Aquelas frações derivadas do petróleo, todas elas são fenômenos físicos. Agora, se você queimar a gasolina, aí não. A combustão da gasolina já é químico. Queima do petróleo é químico. Mas o ato de separar as frações do petróleo separa por aquecimento. Aquece o petróleo e vai sair nas frações. Tá? Será sempre físico. Normalmente eles colocam assim, fracionamento do petróleo. É físico. Condução de corrente elétrica num fio de cobre. A corrente elétrica passa, mas o fio de cobre continua o mesmo, pessoal. Então, a condução de passagem de corrente elétrica num fio de cobre será sempre físico. Decomposição da luz solar em um prisma. Você não está formando nova substância, né? É como passar a luz solar num prisma, vai ficar das cores do arco-íris, né? Então, com certeza é físico. Precipitação da chuva. É a condensação da água, pessoal. Transforma as nuvens, né, do estado de vapor para o estado líquido. Então, continua sendo a mesma água, a mesma água. Dissolução de um chocolate em pó no leite. Você só fez misturar. Colocou o pó de chocolate no leite, né? Você vai estar dissolvendo. É uma dissolução aí, dissolvendo. Você não formou novas substâncias. A outra é a sublimação do gelo seco. O que é a sublimação? Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido. O gelo seco, pessoal, é esse aqui, ó. Tá? O CO2 sólido, ó, se transforma em CO2 gasoso. Veja que é a mesma substância, mudou só o estado físico. Então é uma transformação física, a sublimação. Perfeito? Sublimação é uma transformação física, sem dúvida alguma. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? São indicativos, né, de fenômenos físicos, porque não formam novas substâncias. Não formam novas substâncias. Pois se não formam novas substâncias, só pode ser um fenômeno físico. Fenômeno físico. Tudo bem? Então nós colocamos para vocês exemplos, né, de fenômeno químico, agora exemplo de fenômeno físico. Vamos colocar 2 minutinhos também para você fazer as anotações aí.
Ok, então, pessoal, então tá aí, nós temos aí alguns exemplos, né, de fenômenos físicos. Mais uma vez, lembrando para vocês que fenômeno físico não forma novas substâncias, pessoal. Nenhum desses exemplos que nós citamos aí está formando novas substâncias, tá? Então a matéria, a natureza da matéria é preservada, tá? Você fazer um suco, né, de uma fruta, você não está alterando, não está formando novas substâncias. Tá? Continua a mesma fruta. Da mesma forma, produção da gasolina a partir do petróleo. É uma separação de mistura. Nós não falamos de separação, mas todas aquelas, filtração, tá? Destilação simples. No caso aí do petróleo, é uma destilação fracionada. Destilação fracionada. Toda mudança, o ato de mistura é físico, o ato de separar também vai ser físico. Coloquei também, né, que a condução da corrente elétrica num fio de cobre, certo? Passa a corrente elétrica, mas o fio de cobre fica, pessoal. Então não há formação de novas substâncias. Decomposição da luz solar. Se a luz solar passar por um prisma, as cores vão aparecer, né? Então não é formação de nova substância. Precipitação da chuva. Formação da chuva é uma condensação. Então é sim um fenômeno físico. Da mesma forma que você colocar chocolate em pó dentro do leite, ali é uma mistura. Não é reação química. Tá, a pessoa vai formar chocolate com leite. Não, é uma mistura. Não tem fórmula mistura. E temos também a sublimação do gelo seco. Só lembrando que sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Sublimação, tá? É uma mudança de estado físico. Não altera, em absoluto, não altera a natureza da matéria. Perfeito, pessoal? Portanto, pessoal, nós estamos chegando praticamente ao final da nossa primeira aula. Vamos fazer uma transição, vamos voltar para continuar essa aula. Vamos ver mais um pouco da teoria e depois nós vamos fazer exercícios, né? Nessa primeira parte nós vimos lá, tá? A diferença clássica entre fenômeno físico e fenômeno químico. Transformação física para transformação química. E isso vai nortear, então, todo o nosso estudo. Então, na segunda parte da aula, nós vamos, então, trazer mais informações sobre as transformações, ok? Beleza? Então, vamos fazer uma interação rápida.